Oi, gente, tudo bem? Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês, para quem não puder comparecer hoje na nossa reunião por Skype, daí dá para ver a apresentação como tá ficando, a parte de cada um, né? Na verdade, como ficou, que eu já terminei, tá bom? Bom, pessoal, vai aparecer essa tela lá de início pra gente, tá? Hora que a gente começar a apresentar, é a tela inicial. Quando a gente der a primeira setinha, eu vou começar falando daquela introdução que eu disse para vocês. Tem um texto aí, eu vou falar da pesquisa no Uzbequistão, vou conceituar o sujeito que a gente usou, do um analfabeto, semi-analfabeto e alfabetizado, tá bom? E vou colocar um mapinha aqui do Uzbequistão, onde ele fica, explicar que até 91 ele era parte da União Soviética, essas coisas. Aí eu vou ficar entre essa tela do mapa e um pouquinho nessa tela aqui, mas vai ser bem rápido, tá? Depois, passando dessa tela, a minha próxima tela vai ser falando quem foi Alexander Luria. Eu vou falar bem rápido também sobre a psicologia do desenvolvimento, vou falar da Troika, que era composta por Luria, Vygotsky e Lontiev, e do Instituto de Neurociências Alexander Luria, lá em Mar del Plata, na Argentina, tá bom? Depois a próxima tela já vai ser do raciocínio lógico, que a Roberta vai falar. Aí eu coloquei os tópicos que elas pediram, que é a definição de raciocínio e tipos de raciocínio lógico. Aí eu coloquei essas duas também, a liberdade de colocar esses dois pontos, que é o raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, que ela vai comentar. Então coloquei na tela para ficar mais elegível, mais legal, ficar mais legal mesmo para quem está acompanhando a explicação dela, tá bom? Depois raciocínio lógico entra o analfabetismo. Essa tela vai entrar, mas vocês não precisam explicar de cara. Tá, então você fala que vocês vão falar do analfabetismo e aí vocês já podem passar o vídeo, tá? A gente já vai para o vídeo e depois a gente volta para essa tela. E o legal é que quando vocês forem falar do analfabetismo, esse oitavo lugar do Brasil aí, no caso, nesse gráfico, com a fonte da Unesco, depois no vídeo que eu e a Cris a gente vai passar, lá ele fala também do oitavo lugar do Brasil pelo ranking da Unesco, tá? Então esse gráfico ele é confirmado lá no vídeo, tá bom? Ficou bem legal essa parte. Aí vai entrar o vídeo de vocês. Iro, 9. Zé da Roça, 10. Chico Bento, 3. Isso não é justo. Só porque não sei quem inventou o telefone e não decorei a tabuada dos 5. Ficar com aquela nota? Também a professora não pergunta nada do que eu sei. Eu sei como roçar a terra, como arar, semear, se ordenhar uma vaca e ter queijo pra ele fazer. Cuidar da criação. Entenda o pomar. Chico Bento. Andei pensando e acho que você também merece um 10. Ô, Chica, professora, é que eu nunca tinha tirado um 10. Aí terminou o vídeo delas, volta para a parte do analfabetismo, que elas vão conceituar, vão falar bastante coisa sobre isso, tá? E vai ficar essa tela, tá bom? Depois do analfabetismo, que é a parte delas, vai vir a pesquisa delas, né? A entrevista. Aí vem essa tabela, que está identificando o sujeito lá em cima, que é com o Sr. Pedro Gomes da Silva, no caso, 82 anos. Então, as 4 perguntas aí, tá, pessoal? Assim, parece que ficou pequeno, mas não ficou. Lá no vídeo vai dar para ler certinho. Porque não dá para ficar colocando um monte de tela também, tá? É interessante para o pessoal dar uma lida, bem rápido, quem vai ler lá. Enquanto vocês quiserem comentar alguma questão que vocês acharam mais interessante, não precisa necessariamente comentar todas. Isso em no caso, todas as observações que a gente fez, mas pode colocar aí alguma questão que vocês queiram comentar, sem problema algum, tá? Eu só coloquei para a visualização do pessoal mesmo. E aí, do lado direito, tem aquele símbolo do áudio ali, que é quando aquela pergunta ela tem um áudio. Aí vocês escolhem o momento que vocês querem colocar para falar do áudio, tá bom? Se quiser ler a primeira pergunta e já colocar o áudio, ou se quiser falar e depois colocar o áudio, também fica a critério de vocês, que a próxima tela é o áudio. Tá? Então a próxima tela é o áudio. Vamos lá, seu Pedro, começar as nossas perguntinhas. Boti fica entre Piriri e Volíndia. São 5 quilômetros de Piriri para Botim e 3 quilômetros de Botim para Volíndia. Quantos quilômetros são de Piriri para Volíndia? 8. E como o senhor chegou a essa conclusão? Sem saber o que ele quer, né?
também tenho leitura no livro. Então é meio complicado fazer. Chega no meio do livro, é muito fácil. Mas eu não tive estudo com isso, às vezes eu não tive a minha ideia disso. Tá bom, vamos lá no B. Aí terminou a questão dela, se quiserem voltar a questão de novo, às vezes aqui no áudio não vai ficar tão legal, porque como eu estou falando no microfone, o áudio que está entrando acho que é do microfone, porque eu estou gravando tela, tá bom? Mas o áudio lá vai ficar bacana, tá? Porque vai sair do computador. Aqui acho que é porque está entrando no microfone. Se quiser voltar para eles ouvirem, não tem problema, pode voltar, vai repetir quantas vezes forem necessário, tá bom? Depois disso volta para a tela da entrevista de novo, para vocês comentarem mais alguma questão que vocês quiserem, e aí termina a parte do analfabetismo, tá? O próximo slide é do semi-analfabeto. Vai vir o semi-analfabetismo, que é a parte do Dan e da Gabi. Aí eles comentam que eles acharem pertinente também da parte do semi-analfabetismo como essa introdução, e vem a tabela de pesquisa deles, que é a entrevista. Aí lá identifica também o sujeito, que é a senhora Damiana, de 72 anos, as perguntas, que são as 4, e os 2 áudios, que é da primeira e da quarta questão. Tá? A esse momento vocês escolhem também. A próxima tela é do primeiro áudio. Primeira pergunta, então. Botim fica entre Piriri e Volúndia. São 5 quilômetros de Piriri para Botim e 3 quilômetros de Botim para Volúndia. Quantos quilômetros são de Piriri para Volúndia? Eu não sei. Quer que eu repita? Não, eu não sei para essas perguntas aí. Já não quer tentar? São 5 de Piriri para Botim. E são 3 de Botim para Volúndia. Aí a gente quer saber quanto que é de Piriri até Volúndia. Botim está no meio dos dois. No meio dos dois? O que eu posso falar? Eu não sei. Eu não sei, né? Responde o que você acha que é. Eu não sei responder, sei não. Terminou essa primeira questão, volta para a próxima tela, que é o quadro, de novo, para vocês, se vocês quiserem comentar mais alguma, ou se já quiser ir para a quarta questão direto. Depois a outra tela já é o áudio também. São 12 quilômetros do Memorial até a Pompeia, e a Vergueiro fica 4 vezes mais perto. Na realidade, o contrário é que é verdade. Quantos quilômetros são do Memorial até a Pompeia? 4 quilômetros. 4 quilômetros? Sim. Eu não sei se está certo, mas... É isso. Tá bom. Bom, terminou, volta de novo para a tela, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, mas também se não quiser comentar, só para finalizar a parte de vocês, tá? Aí vai entrar a tela do alfabetismo. Eu coloquei alguns pontos aí que eu achei interessante, na verdade a Cris vai falar dessa parte, tá? É só para puxar a discussão mesmo, não tem que ficar se atentando muito a isso, eu coloquei umas coisas interessantes aí. Aí fica a seu critério, Cris. Se você quiser passar o vídeo antes de situar, você fala, porque a próxima tela é o vídeo. Ou você fala antes. Eu acho interessante falar antes do alfabetismo, depois passar o vídeo, porque eu coloquei, tá vendo esse terceiro item, 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, que tem a ver com o vídeo que a gente vai passar. Daí eu acho interessante comentar esse panorama do alfabetismo e depois confirmar com o vídeo, tá? Que fica bem legal. Próxima tela é o vídeo. De cada 10 universitários brasileiros, 3 são analfabetos funcionais, o que significa que eles não conseguem compreender um texto ou fazer um cálculo matemático. O número de analfabetos no Brasil ainda é grande. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Esse dado coloca o país em 8º lugar no ranking da Unesco, que avaliou o analfabetismo em 150 países. Outro levantamento é ainda mais assustador. 38% dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, têm dificuldade para realizar tarefas simples, como a leitura e compreensão de um texto ou um cálculo matemático. O universitário é o final de um processo tão incompetente de educação, desde a pré-escola, que não dá para ter outro resultado. A proliferação de cursos universitários, muitos sem condições mínimas de aprendizado,
contribui para agravar ainda mais o problema. O diploma conseguido sem uma boa formação pode acabar não valendo nada na hora de conseguir um bom emprego. Uma das coisas que mais tem chamado a atenção, né, na seleção de estudantes universitários é justamente a quantidade de erros no teste ortográfico. O primeiro teste aplicado por uma agência de estágios, que consiste em um simples ditado, reprovou quase 30% dos candidatos. De 30 palavras usadas no cotidiano, como 600, escassez e artificial, foram constatados pelo menos 7 erros. Com isso, a dificuldade de selecionar um bom profissional aumenta ou o critério de seleção muda. Em alguns momentos, algumas empresas precisam baixar o crivo na seleção e formar esse estudante, né, contratá-lo, selecioná-lo mais no início do curso, para ter um tempo de formá-lo. Para resolver o problema da educação e fazer com que o ensino superior seja de fato garantia de um bom futuro profissional, a mudança tem que ser grande. Tem que melhorar a qualidade do sistema educativo brasileiro. E não é possível melhorar a qualidade se a gente não estabelecer os padrões, porque tem que ficar claro o que é o resultado da educação infantil, o que é o resultado da educação no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no ensino médio e no ensino superior. Bom, pessoal, aí terminou o vídeo, tá? Esse vídeo tem mais ou menos uns 2 minutos e pouquinho, tá? A próxima tela que vai vir já é da entrevista. Aí a gente tem 2 telas de entrevista com o alfabetizado, porque foram 2 sujeitos para conseguir conceituar bastante. Que o primeiro é o Felipe, de 18 anos, que ele faz bacharelado em odontologia, aí da universidade mesmo, no primeiro semestre. Então foi interessante porque a gente pegou essa diferença de idade e foi bem legal, porque esse primeiro entrevistado tem 18 anos e o outro entrevistado tem 55 anos, né? E está no segundo semestre. Então vai ser legal para a gente conceituar essa diferença aí, também até de gerações, trazer esse conceito sócio-histórico mesmo, que impacta bastante, tá bom? Então aí foi a primeira tela, que é do Felipe, de 18 anos, e depois vem a tela que é do Sr. Edson, de 55 anos. A gente não vai comentar tudo, vai comentar só os aspectos. Lembrando, a tabela é só para que o pessoal acompanhe. Enquanto a gente está falando, a tela é como um apoio, tá bom? Então a gente não vai ler questão por questão, falar de questão por questão, porque não dá tempo, é mais como um material de apoio mesmo, tá? E aí depois, falando do Sr. Edson, a gente escaneou aqui a folha, tá, que ele fez os testes aí, porque ele necessitou do papel, ele pediu o papel para fazer. Então isso aí vai ajudar bastante e vai dar para o pessoal visualizar o que ele fez na folha, tá bom? Feito isso, a gente tem a conclusão do nosso trabalho, né, que ficou assim: considerando a situação de cada indivíduo, bem como sua cultura, vivência e escolaridade, notamos diferenças no resultado final das respostas. Percebemos com nitidez que, no caso dos indivíduos com ausência ou baixo nível de escolaridade, o uso da experiência prática de vida fez-se bastante presente nas respostas. Os indivíduos alfabetizados permitiram que nós verificássemos a facilidade em fornecer uma resposta, articular o raciocínio lógico, a capacidade de realizar operações hipotéticas, teóricas, independente da sua experiência prática pessoal. A condição sócio-histórica cultural do sujeito está atrelada à construção do conhecimento. E aí, a Cris vai dar esse panorama da conclusão, que vai ser rápida também. Acho que esses pontos foram os principais, tá bom? Depois disso vem as referências bibliográficas, tá? Que é do Luria, o livro Desenvolvimento Cognitivo. Eu vou mudar essa figura que tá aí, vou colocar um livro dele mesmo, tá bom? Tentar achar a figurinha do livro para pôr. E depois vem os nossos nomes. E aí tá faltando o nome da Ana, o RA da Ana, o RA do Danilo e o RA da Roberta, que eu já pedi hoje pelo grupo. Se vocês puderem enviar para mim, tá? Até para colocar na capa do trabalho que a gente está finalizando, tá bom? Gente, um beijo e vamos arrasar na apresentação. Fiquem com Deus. Tchau.